Mutismo seletivo, se você nunca ouviu falar, é compreensível. Apesar de 2 vezes mais comum que o autismo, esse transtorno infantil é pouco conhecido, inclusive por autoridades, profissionais de saúde e de educação. E este é o tema do livro Os Gatos Nunca Mentem sobre o Amor, escrito por Jane Dillon, mas a publicação não é sobre gatos. Jessie Cat, a felina a qual o título se refere, só vai entrar na história lá pela página 73 da edição brasileira. Uma obra real, de linguagem simples e agradável. Um menino inglês com mutismo seletivo ganhou a gata Jessie quando tinha 6 anos. Aos 8, foi capaz de fazer uma apresentação diante de 30 colegas de classe, algo que seria impossível antes. São iniciativas como essa que chamam a atenção para o transtorno. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que inclui, no calendário oficial do Estado de São Paulo, o Dia de Conscientização do Mutismo Seletivo, 31 de outubro. Uma ferramenta para dar mais visibilidade ao distúrbio. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo a autora do projeto de lei, deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, doutora Elisa Maria Neiva de Lima Vieira, ela é psicóloga, que atua há mais de 18 anos atendendo casos de mutismo seletivo, Márcia Mélega, ela que é psicóloga e também da Comissão de Ética e Fiscalização do Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo, e Patrícia Pimenta, pedagoga e dirigente do SIMPEM, Sindicato dos Profissionais de Educação do Ensino Municipal de São Paulo. Eu começo com a deputada Maria Lúcia Amari, para que ela nos conte um pouquinho a história de como é que surgiu o projeto. A gente até brincava aqui antes de começar o programa, poxa, como é que a gente nunca ouviu falar sobre isso? E tão importante, já que, como eu disse no início, é mais comum do que o autismo. Na verdade, eu conheço a Elisa há muitos anos, né? Até pelo trabalho que ela faz no Outubro Rosa. E quando ela veio me procurar no escritório e me falou sobre o mutismo seletivo, eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu assumo aqui. Então, eu achei, assim, aí começou a me contar como esse transtorno é comum, né? Como atinge tantas crianças, e começou a me dar os dados estatísticos de que tipo de criança tem o comportamento, de que criança que afeta mais, que gênero, se sim, se não, feminino, mas começou a me passar os dados. Ela me explicando que são assim, reações que confundem a identificação. Então, junto com ela, eu já tinha uma experiência exitosa, acho que no Paraná, né? Isso. Que então, aí eu entendia que um projeto de lei onde eu colocasse o Dia da Conscientização do Mutismo Seletivo, nós poderíamos chamar a atenção para o debate, para que os pais pudessem, de repente, identificar que talvez esse transtorno não tenha dentro da sua própria casa, que as escolas, os professores tivessem um contato de mais informações, porque parece que é uma descoberta, de certa forma, no Brasil ainda é um pouco muito precária ainda a discussão sobre esse tema. Quase não se fala, né? Eu fui procurar até no Google. Quase você não fala de mutismo seletivo no Brasil. Você encontra muitas realidades e muitas histórias de fora do Brasil, como o livro que foi citado, que a Elisa até fez a tradução do livro para o português, mas no Brasil, como se o problema não existisse por aqui. Eu acho que assim, a nossa contribuição enquanto legisladores, dentro do limite do possível, é chamar atenção para o debate. Então, nós podemos fazer audiências públicas, discutir isso com escolas, com o sindicato de professores, inclusive para dar essa alerta, né, associação de pais, enfim, para que nós possamos fazer com que, em sendo descoberto que a criança é portadora desse transtorno, que ela possa ser encaminhada para um tratamento adequado. Agora, deputada, por que 31 de outubro? Então, a data, pelo que me foi colocado, porque já existe no Paraná, né, foi um projeto com essa data para que existisse uma coincidência dessa data, para que cada estado, já que é tão pouco discutido nos demais estados, ou não tinha, esse foi um projeto aprovado no Paraná, então nós entendemos junto com a Elisa que a melhor data era essa que coincidisse para que fosse uma luta aos poucos, fosse uma luta nacional. Claro. Mas por que tanto desconhecimento, Elisa? Antes da gente falar o que é, explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, por que no Brasil é tratada de uma forma tão, vamos dizer assim, de lado, é deixado tão de lado o mutismo seletivo?
Eu acredito que haja ainda muito pouco conhecimento, né? E principalmente porque o mutismo, ele é muito parecido com crianças tímidas, né? Via de regra, os pais ou as pessoas de convívio da criança dizem que são crianças birrentas, não querem falar por birra, né? Em alguns casos pode ser, sim, confundido com o diagnóstico do autismo, né? Então, eu acredito que essa data, 31 de outubro, que é uma data que tomara passe a ser nacional, mas ela também é mundial, né? Para a luta e conscientização do mutismo seletivo, nós possamos ter o diagnóstico precoce. Isso é muito importante. Então, esse momento é um momento de extrema importância, porque nós estamos falando abertamente sobre o mutismo seletivo. Isso vai chegar na casa das pessoas, vai chegar aos pais que já têm algum tipo de desconfiança, aos professores que são os primeiros que, não os primeiros, mas com muita frequência, observam que o comportamento da criança não está adequado e chamam os pais e contam, olha, o seu filho não está falando na escola. Exatamente. O que me chamou a atenção quando eu comecei a ler sobre o transtorno, o distúrbio, como é que a gente chama? Transtorno, distúrbio, síndrome? Distúrbio. Distúrbio. Foi que normalmente ele se manifesta na escola, né? Que é um lugar de socialização. E que muitas vezes em casa a criança tem um comportamento diferente. Por que essa diferença, Elise? Eu queria entender um pouquinho o que é o mutismo seletivo. Tá. A gente não tem nada que diga acontece na escola por uma razão específica da escola, é uma razão X, né? A gente Quer não dizer, a tem... criança se isola, né? Se a gente pensar um pouquinho no que é o contexto escolar, né? O contexto escolar, ele é muito grande, ele exige da criança muitas coisas, a criança permanece por muito tempo na escola, então ela tem uma separação dos pais, existe a formação, começa a existir uma ansiedade. Rompe-se o vínculo, né? Se todos nós vamos lembrar da primeira ida para a escola, né? É um momento muito ansioso. Então, a criança já traz essa carga genética, ela já tem uma predisposição a ser uma criança ansiosa, ela chega na escola, aquilo se potencializa, né? Com a presença dos professores, com a presença dos amigos, com as cobranças que vêm do ambiente escolar, porque nós temos, mudou muito o que é a escola hoje, mas nós sabemos que o ambiente escolar é o ambiente que mais nos exige na infância, Sim. né? Então, na escola, isso começa a se manifestar. Então, a criança não fala com o professor, ela não fala com os amigos. Nós não temos uma categorização de mutismo seletivo. Não posso dizer para você que exista hoje uma definição de tipos, não. De gravidade. Níveis, né? Níveis. Leve, severo, entendi. moderado. É possível que o psicólogo, em contato com a criança, numa anamnese e tudo mais, ele consiga ter esse fechamento todo e falar, olha, realmente essa criança tem um mutismo que é mais grave, né? Só que na escola, ela pode eleger o professor, um professor ou outro para falar, um coleguinha ou outro, ou pode não eleger ninguém. Permanecer o tempo todo muda. Quer dizer, é preciso observar os sinais da criança. Exatamente, sempre. exatamente. Mas, Márcia, é um problema comum? Se a gente falar assim, porque hoje a gente tem uma realidade muito difícil, depois até a Patrícia vai falar sobre isso, no ensino público. Por quê? Você tem muitos alunos em sala de aula. Você Então, muitas vezes tem muitas salas, É. né? E não tem como você olhar cada caso individual. O grande problema é que o mutismo ainda é muito desconhecido. Ninguém sabe tratar. Então, se a criança apresenta um comportamento supostamente muito tímido, ou essa criança ela é taxada com qualquer outro problema. É um suposto autista, é uma criança que tem déficit de atenção. Eles vão para outras categorias patológicas, porque o mutismo não é conhecido, não é divulgado. Então, assim, ou é uma criança, olha, seu filho é muito tímido e ele não se socializa na escola, tá? Ponto. Se ele é tímido a ponto de fechar completamente a conversa, não se comunica, fica isolado, aí ele é autista, ele tem transtorno de déficit de atenção, ele tem qualquer outra síndrome que é a escola suspeita e leva aos pais, olha, tem tais coisas, precisa checar. Mas, por exemplo, tem essa confusão de diagnóstico, mas o tratamento é semelhante? Não. Ou não? Não.
E isso pode até agravar mais Agrava a mais. doença. Se não obtiver adequado, um tratamento adequado, um processo adequado para resolver isto, para sanar esta deficiência, entre aspas, você não vai ter uma melhora, você vai ter um agravamento da situação. Quanto mais tempo você demora para chegar à conclusão de que é mutismo e começar a tratar, pior vai ser o tratamento. Mas o problema, né, vamos tratar como uma questão mais difícil de ser diagnosticada. É na escola que o profissional tem que estar preparado para detectar não só. isso? Na escola, onde os mais casos são detectados como timidez. Mas isso acontece em casa, acontece no convívio. Então, entre o núcleo familiar, pai, mãe e irmãos, é tranquilo. Vai para a casa da tia, do avô, e aí entra o processo. Então, não só na escola, mas em qualquer ambiente isso é detectado. Quer dizer, são situações que podem desencadear esse tipo de comportamento. Desencadeiam principalmente a ansiedade da criança. A ansiedade da criança transforma a criança. Patrícia, e dentro da escola, como é que é esse processo? Então, Há essa discussão entre os professores, porque é o seguinte, a gente vai buscar, muitas vezes, coloca, né, a escola como a segunda casa. E muitas vezes a educação como responsabilidade, não só a educação, né, do ensino propriamente dito, mas a questão do cuidar da criança. cuidar e educar. Exatamente. Então a gente acaba colocando essa responsabilidade muito para o educador. E, na verdade, eles não são preparados para isso, né? Pela carga horária de trabalho e por N motivos. Como é que a escola aborda esse tipo de situação? Então, Ana, primeiro cumprimentar a deputada, né, pela iniciativa, que eu acho imprescindível, porque é um momento que a sociedade vai refletir, né, sobre qualquer problema. Nós estamos falando aqui do mutismo, que Elisa, nós estávamos conversando anteriormente, que ela falou que nem se trata de um caso de incluir uma criança, né, mas de se observar esse comportamento e ajudar para que ela supere essa dificuldade. A escola, como bem você apontou, infelizmente, somente a legislação ela não dá conta de amparar, né, com que os professores deem conta dessa responsabilidade, porque é complexo. Porque, como você falou, nós temos um número na escola pública de 35 alunos por educador. Então, um educador, para ele ter esse olhar, para perceber e ver como destoa aquela criança e até mesmo encaminhar para um tratamento, e não só a saúde, não só a educação, aliás, ela está em xeque com a questão da qualidade, por falta de investimento do poder público, mas a saúde. Os professores, muitas vezes, detectam que uma criança tem alguma dificuldade, que ele não vai saber diagnosticar porque ele não é médico, né? E ele vai encaminhar, mas muitas vezes ele também não tem o amparo do serviço de saúde. Mas ele tem que saber como atender essa criança na escola. Ele tem que saber. Porque é o ambiente dela também. Que é o ambiente dela. Então, nós vamos ter que discutir aqui, por exemplo, a formação profissional. Também não dá conta para que esse professor tenha esse olhar. Então, nós precisamos aqui, não só na rede municipal a qual eu pertenço, mas eu acho que em todas as redes de ensino do país mesmo, que tem um olhar voltado para a educação de qualidade e que ela precisa de uma legislação, mas ela precisa também de um investimento, de uma estrutura, de um módulo profissional, porque como você falou, o número de criança, quando a criança chega na escola e ela se depara com um universo desconhecido, amplo. Ela vai ter, talvez na casa dela, 5 pessoas que ela convive, na escola ela vai ter 35, mais o professor 36, e aí isso vai gerar essa ansiedade que pode desencadear um problema, correto? Então a gente tem que diminuir o número de alunos por sala, ter formação acadêmica e também continuada para os profissionais de educação, para eles se prepararem teoricamente, para dar conta do serviço na prática. E é um debate muito bom, deputada, no momento que a gente fala da escola inclusiva. Não é uma questão, né, como colocou a Elisa, vocês conversando, de ser inclusiva, mas de colocar a criança num ambiente que ela consiga se comportar. Se o profissional não souber isso, não adianta. Acho que a primeira discussão, quando a senhora fala assim, vamos fazer o dia de conscientização, tem que começar pelo profissional, se é da educação, se é de saúde, se é pedagogo, professor, não importa, mas tem que começar onde o problema é mais diagnosticado, que é na escola. Eu acredito que nós temos que nos modernizar, nos atualizarmos, porque as pesquisas chegam a um diagnóstico desse, mas nós não temos a estrutura de suporte.
Então, talvez pensar numa legislação que possa, dentro da rede pública, a obrigatoriedade de ter o serviço de atendimento psicológico para que você tenha para onde caminhar, porque não adianta você detectar criança numa rede pública que não tem condição de pagar um atendimento particular, mas que ela tem que ser encaminhada para algum local onde ela possa ser atendida, porque senão você vai identificar o problema e não vai ter como solucionar. E aí eu pergunto o seguinte para a Elisa, detectado o problema, essa criança tem que continuar na escola, convivendo com as mesmas crianças, ela tem que ir para uma escola especial, que também a gente entra numa outra discussão. Como é que deve ser abordada essa criança, Elisa? Do meu ponto de vista, a criança continua no contexto escolar se ela estiver confortável, né? A gente pensa muito no conforto da criança, né? Isso pode ser avaliado com os pais. Às vezes a criança não quer mudar de escola ou ela quer mudar de escola, né? Tem que ser visto esse contexto todo com a criança e trabalhado junto com a escola, né? Quando a escola abre, em alguns casos, eu já recebi muitos casos, as escolas pedem para as crianças saírem. Isso é muito comum, né? Até às vezes pais de outras crianças falam, meu amiguinho, pai, é esquisito, eu acho que ele é doente, eu acho que ele tem algum problema. O próprio pai vai à escola e não quer que a criança conviva, a questão do mutismo, ela é um pouquinho diferente, que assim, as crianças, como sabem que o amiguinho não fala, eles observam que ele fala com o pai imediatamente, do seu lado ele já está falando com o pai. Né, com a maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Então, já era até uma questão de bullying, porque ele fala, olha, fulano fala, vem cá, vem ver que fulano está falando. Pode agravar o problema. Né? Pode agravar o problema. Agora, a parceria entre o profissional da saúde, né, o psicólogo, psiquiatras, que algumas vezes são necessários nos casos até mesmo para a gente tratar a ansiedade da criança, se a ansiedade é muito intensa, enfim, né, a gente vale mão desse recurso da psiquiatria. Fazer uma rede. A gente precisa de uma rede de profissionais atuando conjuntamente para que essa criança tenha sucesso no ambiente escolar, para que não cause angústia, porque o mutismo, ele não é só angustiante para a criança e para os familiares. É óbvio que para eles é muito mais. Os coleguinhas, imagina, você falar e não ter resposta, e para o profissional, para nós, para os profissionais, para os professores, para nós psicólogos, não sei, né, Marisa, se concorda comigo, mas tratar a criança com mutismo sem você receber uma resposta, porque a gente espera respostas dentro do consultório, né? Certo. Por isso que nós estamos trabalhando. Sem você conseguir ter uma comunicação verbal com a criança ou algum tipo de comunicação que ela te responda ao que está acontecendo, é muito ansiógeno. Então vamos entrar nessa parte. Fala, Márcia. Não, o que eu quero dizer assim, é que muitas vezes no consultório a gente não consegue o verbal da criança. Então eu vou para a parte lúdica e eu consigo respostas não verbais que me permitem uma interação até a criança acalmar, me conhecer, confiar para que ela comece a falar. Quer dizer, você cria um meio de comunicação próprio não entre verbal, você e a criança. Não verbal. Exatamente. Porque o verbal não está saindo. O verbal, a criança quando vai para o verbal, ela vê as pessoas em quem ela se sente confortável e confiante para trocar. É um transtorno que segue pela vida? Ou aquela coisa, ele não tem cura, a criança não tem cura? Não, eu não vejo que... Não é que não tem cura, tem cura. Só que precisa trabalhar para que não seja um adulto tímido e que não tenha sucesso na vida afetiva, na vida profissional, na vida familiar. Se você não fizer nada, muito provavelmente este adolescente ou este adulto será confundido com alguém autista, sem comunicação com o mundo externo. Então, você tem que trabalhar para que essa comunicação aconteça. Não, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que não sei se a Patrícia pode falar sobre isso, que essas crianças que têm determinados tipos de distúrbios, elas acabam tendo outras qualidades, né? Um raciocínio rápido, às vezes uma coisa artística. Por que acontece isso, Patrícia? Dá para explicar? Olha, e esse é o foco. Quando a gente está lidando numa sala de aula com 35 alunos, é aproveitar o que ele com que ele tem empatia, para que a gente possa trabalhar e ter sucesso no desenvolvimento. Em 2010, eu tive uma criança com o autismo, né? E inicialmente eu não sabia lidar
porque eu não tinha uma formação, né, específica sobre o problema, a síndrome, né? E eu fui ler muito, tanto é que quando a mãe chegou, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que ressaltar, que é essa parceria com a família, porque a família tem que ter esse vínculo estabelecido com o educador para que ele confie nesse processo de desenvolvimento e de entrega, Claro. né? Porque é um filho, é a joia da família que está ali entregue ao profissional de educação. E a gente tem um agravante aí, que é a negação da família, muitas vezes. Depois Muitas Elisa vai falar vezes. sobre isso. Ah, meu filho não tem problema. Muitas grande vezes. Ele é normal, Mas né? mas eu tive, assim, talvez a sorte de ter uma excelente família do lado dessa criança, que muitas vezes ela que contribuiu para que eu soubesse ali lidar com aquela criança, né? Então, eu percebi a habilidade que ela tinha, por exemplo, música. Ela era uma criança com autismo, né? Mas o lado que ela gostava era a música. Então, eu fui interferindo para ajudar com que ela se apropriasse, que ela tivesse um pouco de relacionamento com os coleguinhas, que era muito difícil, e as crianças acolhem também muito bem, né? Eu acho que uma outra pessoa, um ponto também dentro da sala de aula são os colegas que acolhem essas crianças, que nos ajudam também a dar conta, né, desse trabalho na unidade escolar. A gente fala muito do pessoal, mas a escola também tem que ter estrutura. Ah, a criança gosta de música, e aí? A escola tem essa condição? Direcionar a educação para mas isso. por isso que precisa ter essa estrutura multidisciplinar nas escolas, para que haja a identidade, porque não só o aspecto psicológico do tratamento, mas também tem a questão social, né? Porque às vezes a família precisa ser inserida também, ela não sabe lidar com isso, né? O diagnóstico às vezes também pode ser dado diferente, errado, né? E aí, como elas que são as psicólogas são experientes nessa parte, fica uma situação. Se as escolas, nós não adaptarmos as escolas públicas à realidade da situação das crianças, né, a ciência evolui, né, se descobrem novos transtornos que não eram identificados até então, mas depois você não encontra respaldo e retaguarda na rede. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar um pouco sobre o caso do menino britânico, né? Até por curiosidade. Por que ele mudou? Né? Por que aconteceu algo que seria impossível antes? Então é um sinal de que os resultados podem ser exatamente positivos, dependendo de uma terapia alternativa até. Eu quero agradecer a Patrícia, que a gente vai receber a Sueli no próximo bloco, para falar mais um pouquinho sobre a questão da criança com mutismo seletivo e a educação. A gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando do projeto de lei de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que cria o Dia de Conscientização do Mutismo Seletivo no estado de São Paulo. E agora conosco a educadora e psicanalista Sueli Pinha. Eu vou me corrigir, eu disse que a Elisa traduziu o livro. Não, ela fez a introdução da edição brasileira e a gente vai falar sobre o caso da Jessie Cat daqui a pouco, mas antes vamos ver um vídeo que fala mais um pouquinho sobre o mutismo seletivo. Milhares de crianças não falam na escola ou com os coleguinhas. Muitos podem dizer que a causa disso é a timidez, já que desconhecem a existência de um transtorno mental chamado mutismo seletivo, que atinge 7 em cada 1000 crianças. Alguns o definem como problemas de comunicação ou estados de ansiedade. Normalmente, começa por volta dos 3 a 5 anos de idade e pode persistir até a adolescência. Sem causa específica e de diagnóstico difícil, muitas vezes é confundido com o autismo, mas está na hora de sair do silêncio e mudar essa realidade. Esta ilustração mostra algumas das situações mais comuns vividas pelos pais de crianças com mutismo. Eu vi esse vídeo no YouTube, vale a pena procurar, não tem o caminho aqui, mas ele mostra mesmo direitinho o que acontece com a criança na escola, os coleguinhas vão sumindo, o sofrimento dos pais sem conseguir entender, o educador que quer ajudar e não sabe como. A gente já tinha falado sobre algumas coisas, né, que apareceram no vídeo, mas de 7 a 1000 crianças, Elisa, de 3 a 5 anos de idade, persistir até a adolescência, varia de caso a caso? Tem algum caso que chama a atenção, ou seja, de alguém que
teve ou tem ainda o mutismo seletivo chegando na idade adulta? Como é que vocês verificam esses casos? Não, existe sim, existe casos em que a pessoa, a criança, o adolescente adulto, ele supera o mutismo quando ele passa a viver em um outro ambiente, longe da onde ele foi criado, longe dos familiares. O mutismo some, né? E retorna quando ele está de novo nesse ambiente que é extremamente ansiógeno para ele. Quer dizer, ele pode ser transitório? Pode ser transitório. Pode ser transitório. Mais menino ou mais menina? Mas a incidência é maior em meninas, né? Tem alguma explicação para isso? Atualmente nós estamos falando muito nas questões hormonais, né? Porque as mulheres têm uma questão diferenciada em relação à questão hormonal. Somos mais sensíveis, então isso está levando a pensar que as meninas podem desenvolver o mutismo seletivo numa proporção maior do que os meninos. Mas eu tenho tido muitos casos de meninos na clínica e isso tem me deixado, de uma certa maneira, feliz, porque a gente está vendo que o número de meninos também é grande. Então, a gente tem que olhar igualmente para os dois sexos e trabalhar igualmente os meninos e as meninas. O tratamento varia de pessoa para pessoa? Sim. Ou vocês usam a mesma metodologia? Eu, particularmente, não uso a mesma metodologia, né? Como a pergunta anterior, completando, né? Existem casos em que há comorbidades associadas, ou seja, a criança pode apresentar um transtorno obsessivo-compulsivo junto com o mutismo seletivo. Entendi. Né? Pode ser consequência de outro distúrbio e vice-versa. Pode também desencadear outros tipos? Pode. Entendi. Eles estão com... Daí, o que o profissional é indicado que o profissional faça? Ele precisa analisar o que causa mais sofrimento para a criança. O transtorno obsessivo-compulsivo ou o mutismo seletivo. Talvez para os pais o mutismo seletivo seja um agravante maior. Mas eu, particularmente, em alguns casos que eu já atendi com comorbidades associadas, eu trabalhei inicialmente essas comorbidades para depois trabalhar o mutismo seletivo. Sueli, obrigada pela sua presença. Agora eu vou falar com a Sueli, ela está assim, prestando atenção. Essa questão do tratamento, é possível, eu estava pensando aqui cá com os meus botões, você aliar a realidade escolar com o tratamento dentro da escola? Você que é educadora e psicanalista? Tá. Eu vou dizer a minha experiência de educadora. Tá? Eu trabalhei 30 anos com pré-escola. Então, eu olho para a escola com um olhar diferente de escola. Tá? Porque na pré-escola você vai ver o aluno como um todo. Você não vai ter aquele monte de matéria que você tem tempo para dar. E bem né? na idade que você apresenta, então, você apresentou esses sinais, né? O profissional que trabalha em pré-escola, que tem mais experiência, ele bate o olho, ele sabe que tem algo. Sabe? Você bate o olho na criança, você não sabe o quê. Sabe? Você não sabe o quê. Então, você começa a observar, né? Conversar. Se não tem a conversa, você vai tentar, o que a Márcia falou, um outro tipo de comunicação. E aí, você vai chamar os pais, tá? Então, é possível, sim. Tá? É possível, sim. Primeiro, entender o que está acontecendo com a criança, para depois começar uma intervenção, né? A colega acabou de falar que ela conseguiu através da música, a gente consegue sim. Então, e muitas vezes a gente que eu falo, desculpa, a equipe que eu trabalhava, né? Nós tínhamos uma equipe maravilhosa. A gente ia buscar essa informação, ou com os pais, ou com algum profissional, assim, o que a gente faz aqui? Porque como educador, realmente a gente não tem, né? Assim, não sei o que fazer, mas a gente vai buscar. E a convivência com os coleguinhas, eles são chamados a participar desse processo? Ou é a imprescindível. criança tem que ficar, vamos dizer assim, olhar de longe? Não, é imprescindível. É bom junto. É bom. O que eu penso, você não vai obrigar, você vai estimular, tá? Porque se você falar, vem aqui agora e colocar, aí ele vai se fechar. Então, você vai proporcionar atividades que essa criança venha. E devagarinho ela vai se enturmando, ela vai perdendo o medo do desconhecido, que vai passar a ser conhecido, mas o conhecido nem sempre é aquele que eu vou conversar. Né? Ele tem que começar a falar. Eu tive alunos assim, quando não existia ainda essa terminologia, a gente foi lidando com a situação como podia. Claro. Né? Eu tive numa avaliação que eu fiz e mostrando para o pai falava assim, mas ele sabe o que é tudo isso que você falou que ele não sabe. Eu falei assim, mas ele não fala. Ele não fala comigo. Quer dizer, aí o pai caiu, porque, né, às vezes você fala e os pais falam assim, você é louca, imagina, né? Então, quando eu falei assim, pai, Nosso ele não filho, fala. Aí a família começa a interagir. Entendi. Então, depende muito da postura do professor.
tá? De se colocar como auxiliar, de não chamar os pais cobrando dos pais, mas chamar os pais como aliado dos pais. Uma curiosidade, Márcia, é possível eu ter 2 filhos com mutismo seletivo, ou seja, 2 crianças na mesma família? É possível. Tem a questão genética discutida aí? Olha, a genética ainda está sendo discutida, mas nem tanto a genética, mas é o contexto familiar, onde eu exijo que meu filho seja o primeiro aluno da sala e minha filha seja a primeira aluna. E começo a pressionar e a cobrar, isso vai gerando angústia, vai gerando uma aflição e a criança então para, tipo assim, pausa para balanço. Ele para de falar, ele para de ter motivações para fazer aquelas coisas, há uma condição totalmente diferente. Então, é possível ter 1 filho, 2 filhos, depende do contexto familiar e de como essa família está exigindo dos pais alguma coisa, das crianças alguma coisa. Porque a gente tem aquela coisa muito, eu não sei, até porque ela tem irmão, eu sou filha única, então eu não entendo muito disso não. Mas dizem que muito irmão se espelha no outro. E de repente a criança tem, um irmão tem, e o outro quer ser igual. E acaba desenvolvendo, de certa forma, um comportamento semelhante. Então, eu não tenho irmão, eu não tenho quem copiar, mas diz que é comum isso, psicologicamente falando. Emocionalmente pode acontecer isso, mas via de regra, se eu tenho o primeiro filho, que é exemplar e aplicado, o segundo vem o oposto desse, para não ficar escondido atrás desse irmão. Ele tem que ser diferente deste para poder se sobressair na família. Então, não necessariamente... Até nisso a natureza é irmão. Eu gosto do meu irmão, eu quero ser igual a ele. Mas se ele é certinho, e eu for certinho também, como a família quer, ele nasceu primeiro, ele chegou primeiro, vão olhar só para ele. Então, eu tenho que ser o oposto para olhar para mim. Olha, o 31 de outubro, deputada, eu vejo assim, né? Já estou começando a imaginar a lei aprovada. Não é uma legislação difícil, né, de ser aprovada. A deputada Amari tem sorte nesse sentido, consegue aprovar leis, sancioná-las e efetivá-las, que isso é o mais importante, né, não só ficar... E eu vejo mesmo a participação da escola, trazendo a família para dentro da escola do 31 de outubro, com atividades comuns, né, não grandes ou grandes investimentos, ou grandes gastos para um dia de conscientização? Eu acho que dentro do que você está falando, agora, eu como legisladora, né? Quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos aprender, porque a minha formação é de advogada e professora, mas como legisladora, eu preciso me municiar de informações. Aqui, ouvindo esse debate aqui, já começo a pensar em criar legislações uma legislação de suporte a esse problema. Então, isso vai ajudar e contribuir muito para que os profissionais e os educadores, eles encontrem respaldo numa legislação que garanta essa retaguarda. Então, acho que nós não paramos por aqui criando apenas o dia, né? Porque é uma coisa simbólica. Abre um leque. Mas abre um debate, uma discussão. Antes, eu falei do livro, né, rapidinho, só conta pra gente, porque a gente fala assim de terapias alternativas. Foi um bichinho, né, uma gata, no caso, que mudou o comportamento de uma criança, né? Como é que foi visto esse caso? É um caso a ser estudado, a ser discutido, a ser copiado? Eu acredito que sim, porque quando eu fui convidada a fazer para a mídia a abertura do livro, né, no Brasil, eu falei sobre o mutismo seletivo e nesse livro um gato é introduzido de maneira assim, quase que sem querer na vida da criança e na vida familiar, no contexto familiar, né? Ele traz um equilíbrio para a criança fica segura com esse animal. Então, eu até falaria em terapias integrativas, em que nós temos o respaldo científico de que realmente o animal hoje, terapia assistida por animais, né? É muito considerado no nosso tratamento. No caso de mutismo seletivo, eu trabalho com a ecoterapia. Ah, é maravilhoso. A ecoterapia é para qualquer tipo de transtorno. Eu vi uma criança com síndrome de Down que me fez chorar.
fazendo uma matéria sobre Exato. ecoterapia. Eu não sou ecoterapeuta, E ela né? começando a retomar os movimentos, a Né? conseguir se comunicar e começou Exatamente. conversando com o cavalo. Mas é. Ele desenvolveu esse instinto nela. Então, quase todas as crianças que eu encaminhei para a ecoterapia, que os pais se dispuseram a levar, que tiveram, porque é um tratamento difícil, você levar para o psicólogo, você levar talvez para o psiquiatra, mas para a ecoterapia. Quer dizer, E você tem um envolve custo muito, também, sim, né? Sim. Aí é complicado. Mas quase todas as crianças que foram para a ecoterapia falaram num prazo muito curto. Agora, Elisa, esse tipo de terapia, ela é aliada a medicamento também? Essa criança precisa de remédio? Em alguns casos, avaliando o nível de ansiedade da criança e o histórico familiar, a ansiedade dos pais. Hoje nós estamos num mundo em que todos somos muito ansiosos, né? Exatamente. Ansiosos, nervosos, estressados. Né? Então, é uma coisa comum. É né? necessário fazer assim, o controle da ansiedade dessa criança, trabalhar de maneiras diferenciadas, trabalhar junto com o psiquiatra é muito indicado. Eu acredito nesse tratamento integrado, né? Até mesmo a maneira como eu faço o tratamento no meu consultório para mutismo seletivo já é uma maneira totalmente diferenciada, sem portas fechadas, com portas abertas, com a família toda, né? Ainda não coloquei nenhum animal no consultório, mas há colegas que indicam papagaio. Ai, que interessante, gente. Para que haja a interação da criança, para que a criança veja que os animais podem estar por perto. Eu não coloquei na clínica, mas eu indico que tenha em casa, que vá até um centro de ecoterapia. Isso eu acho que é extremamente importante. Diga, Sueli. Não, ia dizer que é importante isso para conscientizar professores, porque muitos também não sabem. Ah, sim. Sabe? Então, eu acho que esse dia e a divulgação disso vai ajudar muitos professores para estar encaminhando. Eu acho que falta... Né? Porque você vai buscar... Falta informação. Hoje você tem internet. A internet é uma faca de dois gumes, né? Sim. Porque ao mesmo ponto que ela coloca algumas informações, a gente vai buscar, tem informações incorretas. A Elisa sabe disso, né? Em todas as áreas acontece. Então, você tem uma cartilha, você tem uma participação da Secretaria de Estado da Saúde, por que não? Né? De pegar profissionais como a Elisa, como a Márcia, Sueli, a Patrícia, fazer uma cartilha contando o que é, de forma didática, para professores, crianças, pais, se torna um facilitador até de inclusão. A gente fala muito em inclusão hoje, mas ela é necessária em qualquer aspecto, deputada. Pode colocar, né, dentro dessa assistência integral, a confecção de uma cartilha. Ou para o dia de conscientização, a distribuição de uma cartilha nessa data. Tem uma parte que é responsabilidade do Estado, Claro. né? Então, mas ela precisa, o Estado às vezes precisa ser provocado. Para mim, por exemplo, como legisladora... Você imagina 4 mulheres provocando isso assim? Ai, coitado do Estado. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas olha, você veja como é importante. Uma conversa com a Elisa... passamos a tomar conhecimento, passamos a ser proativas, né? Ações afirmativas, uma legislação que estimula o debate, estimula o conhecimento, passa informações. Muitas pessoas que estão nos assistindo, de repente, podem detectar que na sua casa, na sua escola, enfim, podem ampliar esse debate para poder encontrar mecanismos de suporte. A gente está falando de crianças, né? A gente brinca, dá risada, porque eu acho que tem que ser tratado como um transtorno natural. Porque se você abordar a situação, por que não? Por que tem que fazer isso? Não, você tem que tratar a criança como criança dentro da realidade dela. Exatamente. Ou estou errada, doutora Não, Márcia? eu acho que esse é o grande problema. Exige-se muito das crianças, muito acima da capacidade daquela criança com aquela idade é cobrado. A criança não tem mais infância, porque ela tem aula de futebol, aula de natação, aula de inglês, aula de bateria, aula disso. Então a criança passa a ser um mini adulto estressado, porque... Você gosta? E acaba não desenvolvendo. gosto. Eu estava vendo uma pesquisa que me chamou a atenção, o número de crianças estressadas. É assustador. Estresse era um problema de mulher antigamente. Não, agora mudou. É problema da criança. A criança estressada. E uma culpa, nossa, exatamente por essa sobrecarga. Exatamente. E você pergunta para a criança, você gosta de fazer natação? Não. Você gosta do balé? Não. Por que você vai? Porque minha mãe me leva.
que é importante para a mãe, não para a criança. Então tem que perguntar, você quer fazer? Você gosta de fazer? Não sei. Então vamos fazer e você decide se você quer, se não quer. O fundamental é ir à escola, é alfabetização e aprendizagem. As outras atividades não são fundamentais. Então, mas tem que fazer esporte. Um esporte tá bom. Não uma série de esportes. Mas às vezes não é porque as mães de hoje, elas trabalham, têm uma jornada de trabalho que acabam, para o filho não ficar ocioso e não criar outros tipos de problemas, começa a ocupar a criança. Então é uma mãe estressada e filhos estressados. E me deixou uma pergunta interessante para a doutora Elisa. Essas crianças com mutismo seletivo, elas têm que ser incentivadas a praticar esporte, a fazer outras atividades? Ficou no tratamento, eu fiquei nas atividades. Que possam, de certa forma, estimulá-las em outras áreas. É bom isso para a criança? Sim, ela precisa se incluir. Ela precisa estar pertencendo ao grupo do qual ela faz parte. Esse tipo de atividade em grupo, um esporte, jogar futebol, por exemplo, pode servir como tratamento da criança, ou seja, pode resgatar a comunicação dessa criança com as outras? Pode. Isso é Assim, a interessante, criança né? com mutismo seletivo, ela não se priva de participar de um jogo de futebol. Ela cria formas alternativas de comunicação, né? O que não é adequado é colocar essa criança para um esporte solitário, por exemplo, tênis. Entendi. Né? Ela precisa Mas interagir esportes em grupo. com outras crianças, né? Até que chegue um momento em que o ambiente vá puxando, vá solicitando cada vez mais que ela tenha a habilidade social, que ela consiga falar, que ela consiga se externalizar. Algumas vezes não somos os pais em casa que conseguimos o êxito com a criança, nem o psicólogo. São os amigos, é o professor. É né? o irmão levado. A criança não tem preconceito, né, gente? O adulto coloca o preconceito na criança. Porque nós caímos naquela questão da idealização, né? Nós, pais, sonhamos com filhos que são perfeitos, né? E aí, quando os nossos filhos vêm, eles são o que eles podem ser. É Só verdade. isso. Eles podem ser o que eles são, né? E nós temos que aceitar. E aí, se eu tenho um filho que tem um gosto totalmente diferente daquele gosto que eu esperava que ele tivesse, meu filho mais novo, ele não torce para futebol, ele não liga, ele gosta de teatro, então ele conversa comigo sobre o Fantasma da Ópera. A conversa dele é essa. Então, esse é o gosto dele, mudou muito, eu tenho que respeitar. Com certeza. O mais velho, ele fica passando mal porque o Palmeiras perdeu. Eu passei mal também. Eu também passei. Vamos mudar de assunto? Eu entrei no assunto que eu não deveria, né? Mas isso é Mas interessante. isso só para dizer assim que Um estímulo, né? Você Exatamente estimula a criança aceitando o que ela gosta, o que ela quer fazer. Isso é verdade. Eu tenho uma filha de 18 anos, eu queria que ela fosse muita coisa. E aí você fala assim, não é por aí. Mas e a o gente que fica ela imaginando uma criança né? com mutismo seletivo. Aquilo que a gente falou da negação é uma coisa muito forte para os pais. E eu acho que aí o educador tem um papel fundamental. Falar assim, olha, ele tem isso, mas ele não é pior que as outras crianças. Né? Porque a gente não aceita. O que eu dizia, Ana, era assim, vamos pesquisar. Porque se for verdade, a gente pode lidar com a questão. Agora, se a gente ignorar, não vai resolver nunca. Né? Porque eles não aceitam, não. Antes de gravar, dizer que eu fui chamada muito de louca pelos pais. Né? Louca é você. Né? Mas aí a gente vai tentando até que consegue encaminhar para alguém. Imagina falar alguma coisa dos nossos filhos, Imagina, né? Tem são que ter perfeitos. mesmo um profissional habilitado para isso. São perfeitos. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim. Foi um programa descontraído, até para chamar a sua atenção, para você observar a sua criança em casa, para que o professor também se deparar com sinais diferentes, para que converse com os pais. Eu acho que o resultado de um tratamento positivo é exatamente isso, né? Aliar profissional, escola, pais e comunidade também, os coleguinhas dentro da escola. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Sueli. Sueli, seu recado final. Bom, eu acho que vai aparecer o e-mail aí da Qualquer do NPP, dúvida, né? Que é a Escola de Psicanálise. Então, quem quiser estudar mais um pouquinho, entender mais, procura a gente lá. Quero agradecer também a Márcia. Márcia, obrigada. Seu recado final. Eu acho muito importante esse projeto, porque é uma forma
de conscientização da população, não só da família, não só do educador, é a conscientização de todos, para que todos, tendo essa consciência, consigam ajudar a quem precisa, as crianças principalmente. É aquela coisa, quem está de fora às vezes enxerga melhor. Exatamente. Né? Pode ser o grande alerta, né? Exatamente. Doutora Elisa, muito obrigada. Eu vou ler o livro. Eu fiquei muito interessada, até para conhecer um pouquinho mais sobre o distúrbio, esperando que os profissionais falem mais sobre isso e que o dia de conscientização faça aumentar essa participação. E por curiosidade, não tem ninguém na família, mas como é que começou há 18 anos lá atrás trabalhar com autismo seletivo? Eu fiz a minha pós-graduação na Unicamp, e a Unicamp é um hospital-escola, você recebe todos os tipos de patologia e eu tive contato com autismo seletivo. E voltei para Sorocaba, nessa época, para clinicar em Sorocaba e eu recebi uma criança com autismo seletivo. Como a né? pessoa se envolve sem querer, né? E aí a mãe chegou com o diagnóstico, ela me disse, eu falei que conhecia, mas que eu havia trabalhado muito pouco, porque numa clínica escola, como a Unicamp, você trabalha com a criança e quando o teu tempo acaba no hospital, você deixa esse caso e passa para outro colega. Então, eu nunca soube do andamento dos casos da faculdade, do hospital. E eu disse a ela, eu falei, olha, eu nunca trabalhei até o final, mas se você me der a chance, eu posso começar esse trabalho e nós vamos trabalhar juntas. E qual foi o resultado desse trabalho? Muito bom. Eu não estou autorizada a falar. Não, eu sei assim, né? mas é o resultado bom porque você dá continuidade àquilo que você exato. acredita. Porque até hoje eu tenho contato com a minha paciente. Né? Há Nós quantos anos ela tem hoje? 18 anos, ela beira os 30. Bem. Não, beira os 30 não, uns 20, muito bem. Olha que interessante. Mas nós nunca conversamos. Olha, Verbalmente, nós nunca conversamos. Conseguimos formas de comunicação alternativa, que foi comunicação labial, através de músicas, batucadas, né? E isso foi muito importante. Daí eu nunca mais parei, porque eu achei que eu deveria abraçar essa causa. E extremamente agradecida nesse momento à deputada Maria Lúcia, que fez acontecer de um momento para o outro, me ouviu em relação ao autismo seletivo e eu muito feliz por esse momento, muito feliz. Ó, se não fosse a paciente, a Elisa não estaria aqui com a deputada. Deputada, muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar sobre criança. Eu acredito que qualquer criança tem o poder de mudar qualquer coisa, independente das suas limitações. E é mais aí uma luta que a senhora abraça nesse momento para aprovar o projeto. Nós temos que nos preocupar com o futuro das nossas crianças, né? Eu queria cumprimentar a Elisa e a Sueli, a Márcia e a Patrícia que esteve aqui, porque são pessoas que estão preocupadas com problemas, competentes e que se especializaram para poder ter uma alternativa. Então, nós temos que agradecer quando profissionais se disputam, se aproveitam de uma situação, uma experiência profissional para poder se aperfeiçoar, né? E se dedicar aos estudos para um tratamento e para ter um sucesso, para que as nossas crianças tenham uma recuperação, né? Então, eu me sinto gratificada de poder ingressar com um projeto, sabendo que tem profissionais que... Hoje nós temos profissionais que possam cuidar desse problema. E eu vi 4 mulheres aqui apaixonadas pelo que fazem, né? Isso que é importante, unir essas paixões para ter resultados extremamente positivos nessa luta. E eu quero agradecer a você e, mais uma vez, disponibilizando aí o nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br, para que você possa encaminhar suas críticas, sugestões e perguntas. Muito obrigada, Sueli, Elisa, Márcia, deputada Maria Lúcia Amari, a Patrícia que esteve com a gente e obrigada a você. O Em Discussão vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.